Primeiramente, quem nunca contou uma coisa pessoal e depois sentiu que isso voltou contra você? Bom, agora já tô aqui com meu cafezinho, me sentindo muito mais confortável para estar aqui conversando um pouco com vocês sobre um tema muito, polêmico às vezes, talvez difícil de algumas pessoas compreenderem. Então hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito desse tema. Eu espero que você também pegue o seu cafezinho e se sinta aí à vontade para estar conversando comigo. Quem quiser deixar alguma coisa nos comentários também pode deixar, que vai ser um prazer responder vocês e estar falando um pouquinho, trocando uma ideia com vocês. Primeiramente, quem nunca contou uma coisa pessoal e depois sentiu que isso voltou contra você? Pois é, isso acontece quando a gente deixa espaço para alguém conhecer muito da nossa vida pessoal. Bom, quando eu tinha 20 anos, eu comecei a trabalhar fora de carteira assinada e eu saí do meu cantinho, de isolamento, que era dentro da minha casa. E mesmo dentro da minha casa, eu ficava muito dentro do meu quartinho. Era muito bom, era muito confortável, mas eu tive que sair desse ambiente, confortável, para estar convivendo com outras pessoas, e eu estive aprendendo muito a respeito de convivência. E uma coisa que me impactou muito quando eu saí do meu espaço de conforto para trabalhar fora foi ver como as pessoas são diferentes umas das outras. Porque até então eu convivia muito com a minha família e, assim, querendo ou não, mesmo com as diferenças, a gente acaba seguindo por um padrão só de vida, por uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. E quando eu me deparei com outras pessoas com formas diferentes de pensar, isso foi uma coisa que me assustou muito e que eu venho amadurecendo desde lá de quando eu comecei a trabalhar com meus 20 anos até agora, com meus 24, quase 25 anos. E uma das coisas também que me impactou muito e que vem ainda me impactando é ver como as pessoas se comunicam, como as pessoas falam da própria vida, às vezes por falta de assunto ou por realmente confiar em muitas pessoas. Mas algo também que eu percebo é como essas pessoas, elas não andam tendo maturidade para aguentar determinadas coisas evolutivas a respeito das próprias vidas. Eu observo muitas pessoas que falam sobre quanto ganham, sobre quanto devem, sobre os próprios maridos, enfim, falam dos filhos, falam, falam e falam. E eu acho que uma coisa que as pessoas não se colocam muito no lugar é: será que eu falando adianta alguma coisa ou muda alguma coisa na minha vida? Pois é, e essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para você que está me assistindo agora. Será que você falar a respeito de uma dificuldade sua com qualquer pessoa que você encontra vai mudar um pouco na sua vida? Pois é, eu acho que não. Muito pelo contrário, você acaba deixando armas para outras pessoas, você acaba deixando um pouco de você para outras pessoas. E muitas vezes pessoas que não te desejam bem, ou muitas vezes pessoas que deixam entrar aqui e sair aqui. E quando você fala muito a respeito das suas coisas pessoais, essas pessoas, elas vão te dar opiniões, vão te dar palpites e baseados na vida delas, né? Então, assim, a forma como eu cresci, e como eu vivenciei determinada coisa, eu vou acabar falando pra você como você pode resolver isso, mas de acordo com a minha perspectiva, de acordo com a minha vivência, com a forma que eu cresci. Bom, então vamos pensar aqui num exemplo. Você vai, e conta pra alguém algo que aconteceu até comigo, que você está fazendo uma transição capilar, né? Que quem me conhece sabe que eu uso produto no cabelo, uso química no cabelo, e às vezes eu tive vontade de estar fazendo transição capilar. Só que assim, eu achava que contar para as pessoas ia me dar muita força para eu continuar. Sendo que, se eu não assumo um compromisso comigo mesma, isso em relação a várias coisas, se eu não consigo assumir um compromisso comigo mesma, não é falando para outras pessoas que eu vou conseguir assumir um compromisso diante das pessoas. Então eu preciso primeiramente trabalhar isso em mim, para depois, tá assumindo, ou realmente não preciso contar para ninguém. E quando eu tava fazendo uma transição capilar, eu comecei a falar para as pessoas: ah, eu tô fazendo transição capilar porque eu uso tal química no cabelo, porque eu quero voltar pro meu natural, não sei o quê. E eu lembro que muita gente, ao invés de me animar, me deixava desanimada. Então a pessoa falava assim: ih, mas transição capilar é muito difícil. Então, tipo, ai, mas tem certeza que você quer fazer transição capilar? Porque o seu cabelo assim tá muito bonito. E transição capilar é muito difícil de fazer. Aí às vezes vinha alguém e falava assim: ah, mas você é tão bonita com esse cabelo, por que você vai fazer? Então são palavras que vinham pra mim
que eu não tinha maturidade para lidar com isso. E aí eu acredito que muitas pessoas contam as suas vidas assim, né? Contam parte do seu íntimo, projetos, planos, e as pessoas elas vão te dar uma devolutiva de acordo com o que elas acham, né? Porque se você está falando sem responsabilidade, você vai acabar ouvindo sem responsabilidade. E as pessoas elas acabam falando coisas que você não vai conseguir lidar. Então, automaticamente você está dando armas para as pessoas para elas te ferirem. Uma coisa que eu aprendi e que eu venho aprendendo muito é a respeito do silêncio. E eu acredito que esse silêncio ele faça parte do se blindar. É muito importante a gente entender que se blindar não é mentir, se blindar não é se isolar. Essa forma de se blindar que eu tô falando é uma forma de sabedoria, né? E eu sempre oro a Deus, eu peço a Deus muita sabedoria. E eu venho aprendendo muito com isso, assim, a me resguardar em relação a postagens, a me resguardar em relação a contar meus planos e meus projetos para algumas pessoas, na verdade para várias pessoas. Eu acredito que algumas coisas elas podem ser sim compartilhadas, mas elas têm que ser compartilhadas com amigos, né? Com familiares. E mesmo assim, existe o momento certo de você compartilhar determinadas coisas. Existe a hora e o momento de você compartilhar as coisas com pessoas próximas. E a respeito de amizades também, na minha vida pessoal particularmente, eu tenho poucos amigos. Eu talvez eu conte aí no dedo, na mão, né? E ainda sobra alguns dedos, se eu não for contar com a minha família, que eu considero muito meus amigos. Mas fora da minha família, eu devo contar aí uma mãozinha e ainda sobra os dedinhos aí. Porque realmente a gente precisa ter um pouco mais de seletividade e a gente consegue adquirir isso de acordo com o que a gente vai aprendendo, né, a lidar com algumas coisas e aprendendo a ter maturidade. Então, depois de um tempo, eu fui começando a aprender a me resguardar mais e não contar tantas coisas para as pessoas. Então, quando eu comecei a conviver com muita gente, eu comecei a ver que as pessoas elas falam muito das próprias vidas e não conseguem mudar o contexto de vida porque só desabafam, sabe? Então, quando você só desabafa sobre a sua vida, só desabafa sobre um problema, você não consegue se organizar para mudar de vida, para mudar, para melhorar um problema, para melhorar a relação com alguém. Muito pelo contrário, você está só fazendo isso crescer. Quando você fala para qualquer um sobre o seu problema, quando você fala sobre uma dificuldade com qualquer pessoa, ou sobre um planejamento para qualquer pessoa, você vai estar se expondo, né? Você vai estar expondo uma vulnerabilidade sua, expondo algo, um projeto seu que não está maduro, que às vezes ele está sensível. Então você vai estar, né, se colocando aí em exposição e uma coisa que às vezes você não está realmente preparado para receber palpite, para receber uma devolutiva a respeito disso. Outra coisa que eu percebo muito é como as pessoas elas falam uma das outras, né? Então, algo que eu tento me resguardar muito é falar sobre a minha vida, porque da mesma forma que algumas pessoas falam de outras, elas com certeza vão falar de você. E quando você não expõe os seus planos, quando você não expõe a sua vida e o seu íntimo, o seu secreto, você não deixa assunto para essas pessoas falarem de você também. Falar acaba sendo uma coisa muito natural, porque nós somos seres relacionais, a gente precisa de outras pessoas, a gente precisa ter amigos, vida social, né? Então, em cada lugar, na igreja, a gente vai ter amizades. No trabalho, a gente vai ter amizades. Na faculdade, a gente vai ter amizades. Na escola, né? Você que ainda estuda também, vai ter amizades nesse lugar. Mas aprenda a conversar sem ser falar da sua vida, sem ser falar dos seus pais, sem ser falar de qualquer pessoa, sabe? Aí não vai ser visto como aquela pessoa chata que só reclama da vida ou aquela pessoa que só fala de você mesmo. É muito ruim também você juntar para conversar com uma pessoa e essa pessoa só falar de si próprio, só falar dos próprios problemas, só falar dos próprios planos, né? Então a gente precisa aprender realmente a se blindar um pouco mais a respeito disso. A gente precisa entender que a gente vive processos. A gente precisa ter maturidade para viver esses processos. O processo que eu tô passando não é o processo que a minha amiga do trabalho tá passando. O processo que eu tô passando não é o processo que a minha amiga da escola ou da faculdade está passando. Então eu preciso entender que existem coisas que é para eu vivenciar, coisas para eu ver, para eu amadurecer,
sabe? Para eu guardar para mim mesma, ou para eu guardar comigo e com uma outra pessoa. Não é para todo mundo ficar sabendo. Até porque nem todo mundo entende o que você está passando. Nem todo mundo entende o que você está planejando. Às vezes você, na sua conversa, se você for parar para pensar, muitas vezes você está falando com alguém e essa pessoa está mexendo no telefone e você está ali contando toda a sua vida. Ou muitas vezes você está falando alguma coisa e essa pessoa, ela está olhando para você, mas ela está pensando nas coisas dela. Quando a gente começa a pensar mais sobre as nossas ações, a gente começa a amadurecer muito. Então, por que eu faço determinada coisa? Por que eu falo determinada coisa? Pra quê? O que eu tô querendo com isso? Será que eu tô querendo validação de alguém? Será que eu tô querendo mostrar alguma coisa pra alguém? Então, quando a gente começa a pensar sobre as coisas que a gente fala e com quais pessoas a gente fala, a gente amadurece muito mais. E esse já é um grande passo, né? Pense aí, por que você anda falando para tantas pessoas? Para quantas pessoas você fala? Em qual momento você está falando, né? Será que você está falando no momento certo? Será que você está falando para a pessoa certa? Então, gostaria de deixar aí para você pensar um pouquinho e para você refletir um pouco sobre isso, porque quando você começa a refletir um pouco sobre as suas ações, você já está iniciando uma grande jornada aí, né, de amadurecimento. Menos exposição, menos ruído, mais clareza emocional você vai ter. Então essa é a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre como se blindar, tá bom? E qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer falar com vocês. Eu vou ficando aqui com o meu cafezinho. Um beijo e tchau!